Olá a todos, bem-vindos à nona aula do curso de Processamento de Língua Natural. Nessa primeira parte, nós falaremos sobre a tarefa de reconhecimento de entidades nomeadas. Bom, essa tarefa de processamento de língua natural, ela visa reconhecer automaticamente e classificar todas as entidades nomeadas de um texto. Se entende por entidades nomeadas aquelas que pertencem a uma classe designada por um nome. Então, pessoas, por exemplo. Todas as pessoas elas possuem um nome próprio, portanto, elas são entidades nomeadas. Os sistemas de reconhecimento de entidades nomeadas mais populares geralmente classificam as entidades encontradas num texto como pessoa ou person, que é geralmente o nome da classe dada, organização ou organization, que é o nome da classe, e localização. E os sistemas de reconhecimento de entidades nomeadas mais populares, eles geralmente classificam as entidades encontradas em três categorias: pessoa, organização e localização. E aqui nós temos um exemplo de notícia que foi extraído do site Globo Esporte, no dia 14 de março de 2021. Então o texto diz: Prefeito Alexandre Calil libera Campeonato Paulista em Belo Horizonte. Dando esse texto como entrada para um sistema de reconhecimento de entidades nomeadas, essa é a classificação que ele vai fazer. Então, prefeito Alexandre Calil vai ser reconhecido como uma entidade nomeada do tipo pessoa, Campeonato Paulista é uma sequência de textos que vai denominar uma entidade que vai ser classificada como organização e Belo Horizonte como uma localização. Só que além dessas três classes, modelos customizáveis podem ser treinados para classificações mais específicas. Por exemplo, é muito comum sistemas de reconhecimento de entidades nomeadas no domínio clínico, onde esses sistemas eles reconhecem num texto clínico menções a tratamentos, doenças, medicações e assim por diante. Esses sistemas de reconhecimento de entidades nomeadas, eles funcionam de maneira muito semelhante aos sistemas de marcação de classe de palavra que nós vimos na aula 7. Então, dado uma sequência, esses modelos eles visam classificar cada token com base nas classes definidas. Então, se nós voltarmos para o nosso exemplo anterior, prefeito Alexandre Calil libera Campeonato Paulista em Belo Horizonte, o texto primeiro é tokenizado, ou seja, é segmentado nas suas unidades de palavras, e aí um classificador sequencial é utilizado para classificar cada um desses tokens. Então, prefeito, por exemplo, seria classificado como pessoa. Aqui eu estou utilizando um símbolo resumido para a classe pessoa em inglês. Alexandre também seria classificado como pessoa, Calil também como pessoa. Além das classes definidas, esses sistemas eles também levam em conta uma classe nula, que é utilizada para marcar tokens que não representam nenhuma entidade. Então, aqui, por exemplo, libera seria classificado de maneira nula, ou seja, esse token ele não faz menção a nenhuma entidade nomeada. Seguindo, o sistema também classificaria campeonato como organização, paulista também como organização. Em seria classificado como nulo e, por último, os tokens Belo e Horizonte seriam classificados como localização. Bom, mas aqui nesse exemplo que nós mostramos, cada token é classificado como uma classe. Porém, essas classes elas não mostram onde se inicia e onde finaliza uma determinada menção. E esse não é sempre o caso. Se vocês começarem a pesquisar por corpora de reconhecimento de entidades nomeadas ou participar de anotação de alguns, vocês vão ver que existem diferentes tipos de marcadores. Os mais comuns são o tipo IO, o tipo BIO e o tipo BIOS. O IO é muito semelhante ao exemplo que nós demos anteriormente. O I geralmente faz a classificação de um token, se ele está sendo uma menção a uma entidade nomeada ou não, ou um O, que seria a classe nula, ou seja, é classificado com a classe nula aqueles tokens que não fazem menção a nenhuma entidade nomeada. E geralmente o I ele é seguido pela classe específica que define o tipo da menção, se a menção é uma pessoa, organização, localização, ou dependendo das classes que foram definidas e anotadas nesse corpus. O formato BIO, ele difere pela inserção desse B. E o que é o B? O B é de begin, de início. Ou seja, são levados então três classes gerais em conta. O B, que classifica um token
de início de uma menção, o I, que classifica os demais tokens de uma determinada menção, e o O, que continua sendo a classe nula. Então aqui nós temos um exemplo de texto, certo? E tem aqui uma sequência de tokens, United Airlines Holding. Então o primeiro token dessa menção, ele é classificado com um B, seguido pelo tipo daquela entidade, no caso uma organização, e os demais tokens daquela menção são marcados com o tipo I. E todos aqueles outros tokens que não fazem menção a nenhuma entidade, eles são marcados com o O. E nesse caso, todas as menções que consistem em um único token, elas sempre são marcadas com o B, de begin. Tá? E isso muda um pouco para esse formato popular que é mais complexo, que é o BOS. Nesse caso, então, existem 5 tipos. O B, ele classifica os tokens de início de uma menção. O I classifica os tokens intermediários de uma menção. O E classifica os tokens ao final de uma menção. Além disso, se tem a classe nula e também tem o tipo S, que marcam todas as menções que consistem em um único token. Então, aqui nesse exemplo, Jane Villanueva, os 2 tokens são marcados como pessoa, o primeiro de início é marcado com um B, o segundo com um E. Depois nós temos aqui um outro exemplo de menção, que é o United Airlines Holding. Então, United é marcado com um B, assim como o conjunto de marcadores anterior. O Airlines também é marcado com I, de intermediário, só que o Holding ele é marcado com um E, que é um tipo de classificador de fim. E por último, Chicago, que é uma menção de um único token, não é marcado nem por B nem por I, e sim pelo S, que é o tipo de classificador que é utilizado para menções de token único. Tá? Assim que vocês se depararem com um corpus de reconhecimento de entidades nomeadas, provavelmente vocês vão ver algum desses formatos. E quando vocês forem anotar um corpus, também escolham um destes. Geralmente, os mais comuns e mais acurados de serem utilizados é o BIO e o BIOS, principalmente porque eles marcam exatamente os intervalos entre as menções, por eles conterem o B, que é o marcador de início, e o BOS ainda um pouco mais acurado, por ele ter o marcador de início, de fim e também o marcador de menção de token único. Bom, sobre os modelos, ao longo dos anos, diferentes modelos eles foram propostos para a tarefa. Então, existe o modelo oculto de Markov, que é o mesmo que é utilizado para a marcação de classes de palavras, como nós vimos na aula passada, só que ele possui uma baixa performance. Uma extensão do modelo oculto de Markov é o Conditional Random Fields. Ele foi estado da arte por muitos anos. Se vocês se lembram da aula 7 dos modelos ocultos de Markov, nós vimos que as classes de palavras elas eram tratadas como estados e as palavras, ou seja, os tokens, como observações. E com base nas observações nós tentávamos achar os estados. Só que nós representávamos tanto as palavras quanto os estados a partir de símbolos únicos, de representações discretas. A grande diferença do modelo oculto de Markov para o Conditional Random Fields é que os estados, nesse caso as classes que nós queremos classificar, e as observações, que no caso são as palavras dos textos, elas podem ser representadas por vetores, ou seja, representações numéricas, e aí nós podemos definir features para caracterizar cada uma dessas representações vetoriais. Tá? Esse modelo ele foi o estado da arte por muitos anos, ainda hoje ele funciona muito bem e ele é um modelo que não é tão custoso. Com uma máquina comum nós conseguimos rodá-los. Porém, o atual estado da arte, os modelos que melhor desempenham essa tarefa automática são as redes neurais. São o atual estado da arte, que no próximo vídeo nós vamos ver como é que funcionam a partir da biblioteca Space do Python.